coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo que disse a vocês. Presta atenção agora na mudança daquilo que vai ocorrer quando o Espírito de Deus vem na minha vida. Ele está dizendo, quem me ama é quem o quê? Obedece. Fala para quem está do seu lado assim, quem ama Jesus obedece o que ele fala. Agora fala para quem? E quem não ama é quem ouve e não obedece. Aí você só faz uma perguntinha para ele assim, e aí? Qual categoria você está? Aí imediatamente vamos dizer, não, eu obedeço. Eu sou alguém que quer Deus demais na minha vida. Tem umas coisas que eu não concordo muito na Bíblia não. Já viu aquelas pessoas assim? Não, amado. A palavra de Deus na sua integralidade, na sua integridade, naquilo que ela é na sua plenitude, deve ocupar o meu coração. E Jesus está dizendo, agora, presta atenção, se você ouvir a minha palavra e obedecer, eu e meu Pai viveremos em você. E o Pai enviará da parte dele, o quem? O auxiliador, o Espírito Consolador, aquele que vai vos ensinar a respeito do quê? Tudo aquilo que Jesus disse. Então a semana passada a gente meditou da importância da palavra, da autoridade da palavra na nossa vida, mas agora quem é que vai pegar essa palavra e vai produzir de fato aquilo que ela veio fazer na nossa vida? O Espírito Santo. É o Espírito que nos lembra a respeito de tudo que Jesus nos ensina. É o Espírito que vai, quando eu estiver lendo a Bíblia, que vai me revelar aquilo que Ele tem para mim. Ele vos ensinará todas as coisas. Quem que nos ensina? A Bíblia em outra parte diz assim, e você não vai precisar mais que ninguém vos ensine a respeito do que quer que seja. Por quê? Porque o Espírito de Deus vos ensinará. Então, amados, seja qual for a situação em que eu esteja enchendo a minha vida com a palavra, então há um pré-requisito, para que o Espírito de Deus possa traduzir o que Deus tem para a minha vida, para que Ele use, como matéria-prima, o poder dele de transformação. O que é necessário? Palavra. Uma vez com a palavra no meu coração, quem revela o que significam essas palavras? O Espírito Santo. Então o que eu tenho? Que me ater a conhecer o que Jesus está me ensinando. Uma vez ouvindo o que Jesus está me ensinando, o Espírito de Deus que vai fazer com que eu aprenda de fato o que Ele tem falado comigo. Por quê? Porque o homem natural não conhece e não é capaz de entender as coisas sobrenaturais de Deus. Simples. É uma língua estranha para nós. O homem natural, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de repartir, quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de amor, o amor que nós entendemos naturalmente é muito diferente daquilo que Deus diz que significa amor. O amor relatado em Coríntios fala a respeito, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não deseja o mal, o amor não trai, o amor não arde em ciúmes. Mas às vezes o amor que a gente vê sendo cantado nas canções populares, interpretada por os artistas, o que diz? É um amor que abandona, um amor que troca, um amor que é infiel, um amor que arruma outro, um amor que descarta, um amor que acaba. E a Bíblia diz assim, o amor jamais, fala mais alto, irmão, o amor jamais, então esse é o amor de Deus. Então parece que sem o Espírito Santo de Deus, as palavras de Deus não fazem sentido. Não é assim? Que às vezes você está tentando explicar para alguém e a pessoa fala assim, não faz sentido. Deus morrer na cruz não faz sentido. Você já parou para pensar que Jesus, Deus, 100% homem, 100% Deus, morreu naquela cruz? Não faz sentido. É mais fácil eu imaginar que eu vou viver essa vida, se não der certo eu vou viver outra, aí eu melhoro um pouquinho, eu pioro um pouquinho, aí eu volto, aí eu regrido, ou eu vou para frente, eu começo a criar doutrinas mais harmoniosas, a maneira do homem pensar. Não, Deus é simples, Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, pronto. Mas isso é muito,
Se você continuar abrindo a sua Bíblia em João capítulo 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Estou lendo em João capítulo 16, verso 13. Mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que vai guiar a minha vida? Quem? O Espírito Santo, fala para mim. O Espírito Santo que vai me guiar. Repete comigo, bem alto. O Espírito Santo que vai me guiar. Vai me guiar para onde? A toda verdade. Fala assim, Ele me guiará a toda verdade. Amém? Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quem é que me leva no final ao Pai? O Espírito que me conduz ao que Cristo é, que me conduz ao Deus Pai e à presença de Deus para sempre. Então, irmãos, tem muita gente que não está sendo transformada, muita gente que continua uma vidinha sem vergonha, medíocre, crente que não tem transformação, continua com o mesmo discurso, gente cabeçuda, improdutiva, gente que é parasita espiritual, que está sempre consumindo de alguém, porque não consegue dividir nada com quem quer que seja, porque ainda não foi cheio do Espírito Santo de Deus. É simples, o Espírito que vai me conduzir. Sem a condução do Espírito eu estou perdido, continuo nas minhas próprias ideias, nas minhas próprias formações, da minha própria história de vida, né? Aquilo que me rodeia, e no final eu estou de volta no meu braço, na minha capacidade humana, no meu dinheiro que é capaz de comprar, na minha capacidade de empreender, continuo imaginando que a coisa mais importante na minha vida é ter um bom emprego, ganhar bem dinheiro, montar uma família, coisas que o homem natural está correndo atrás. Mas a Bíblia diz que há muito mais. A Bíblia diz que Ele vai me guiar à verdade, que vai me conduzir a um lugar de triunfo, a um lugar onde eu vou poder experimentar de tudo aquilo que Ele tem separado para mim. Por isso que às vezes você parece que você está com Deus, mas ainda está faltando alguma coisa. E como é que pode estar com Deus e ainda está faltando alguma coisa? Porque talvez o que eu chamo de estar com Deus não é exatamente estar com Deus. Talvez eu esteja contemplando a Deus. Talvez eu já conheça muitas informações a respeito de Deus. Talvez eu saiba tudo que Deus gosta, mas ainda não tornou aquilo que vida em mim. Por quê? Porque eu estou sendo guiado ainda pela minha própria capacidade de empreender. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando a nossa mente é cauterizada, quando a nossa mente começa a conviver demais com as coisas religiosas, mais complicado fica. Aquele povo era muito religioso na época de Jesus, e foi justamente com os religiosos que Jesus mais teve embate fervoroso. Ele dizia para eles: vocês são sepulcros caiados. Sabe o que significa isso? O túmulo de vocês está muito bem pintadinho pelo lado de fora, mas por dentro é podridão, não é assim? A gente vai no cemitério, às vezes chega lá, aquele cemitério que deveria ser igual ao do Uberlândia, a proposta do nosso cemitério lá era para ser um jardim, lá no Bom Pastor, né? Um tanto de mata aqui lá, mas é para ser um jardim. Então às vezes a gente pode ir naquele cemitério que a gente vê em filme, que as lápides, né, tudo igualzinha, né, os epitáfios escritos lá, né, aquilo que vai ser escrito a respeito de você, o que as pessoas vão se lembrar, vão estar lá na lápide do seu túmulo, né? O que vai estar escrito lá? Viveu, morreu, é isso mesmo? Ou vai ter lá algo que vai dizer bem a respeito de você? O que vai me levar a viver isso, amado? Do Espírito Santo. Então, quando eu vou lá no cemitério e vejo aquele jardim, por fora está tudo muito bonito, mas por dentro só tem podridão, decomposição. Então Jesus diz: olha, vocês têm essa vida aparente religiosa, muito bonita por fora, mas por dentro vocês estão apodrecidos, continuam como
eram exatamente antes de Jesus. Não, pastor, mas já deixei muito, eu já melhorei muito. Você não sabe o jeito que eu era. Já viu quando a gente usa isso? Tá bom, irmão. Mas a comparação com o lixo, qualquer lavadinha, já ficou melhor. Mas é interessante, esses dias nós estávamos falando uma coisa interessante. Você pega um porco. A natureza do porco, o que ele gosta? Sujeira, lavagem. Então você pega o porco, tira lá da sua fazenda, leva ele, começa a criar ele dentro de casa. Aí ele vai indo, você põe coleirinha no porco. Aí você faz as unhas do porco. Você coloca uma joia na orelha do porco, ou no focinho do porco, conforme o sábio diz. Mas o porco continua o quê? Porco. Na primeira oportunidade do porco, quando você soltar ele, para onde ele vai? Para a lama, para a lavagem. E assim somos nós quando não somos transformados na nossa natureza. Nós vamos ficando domesticados. Nós vemos ao culto, nós começamos a ter palavras que falam mais religiosamente com as pessoas, tentamos manter uma aparência mais assim saudável, talvez até nos distanciamos de algumas coisas, aquilo que às vezes era muita bebedeira, agora a gente fala assim, não, é só de vez em quando. Às vezes alguns se drogavam e falam, não, agora só fuma maconhinha, aí vai. Mas em qualquer momento que você soltar aquele porco, sabe o que vai acontecer? Lá está ele de novo, na prostituição, na arrogância, na violência, na mentira. Por quê? Porque a natureza continua a natureza de porco. O que isso tem a ver o porco comigo, pastor? Tem a ver, amado, que só uma chance para nós de vivermos o que Deus tem para nós. O quê? A presença do Espírito de Deus em mim, que muda a minha natureza. E a minha natureza agora deixa de ser a do homem terreno para ser uma natureza que vem do alto, que vem de Deus. E portanto agora os feitos da minha vida passam a ser os feitos de Deus. E quanto mais eu encher a minha mente com a palavra de Deus, e mais permitir que o Espírito Santo me conduza, para onde ele vai me conduzir? Para a verdade, não para a mentira. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, definitivamente, é um ano que se apresenta para a sua vida. Se não houver mudança de natureza, você vai chegar no final do ano, bem com aparência de religioso, e quando você se aproximar do dia, deixa eu te explicar uma coisa, hoje é um dia como outro qualquer, pode ser, mas vai chegar um momento na minha vida e na sua vida, que vai ser o dia. Sabe o que é esse o dia? O dia que nós vamos estar na sala do rei, e ele vai dizer, vinde ou afaste de mim. Esse vai ser o dia, em que as argumentações não vão poder mais ser feitas. Não adianta você tirar, aquela pose religiosa, porque Deus me conhece e te conhece exatamente como nós somos. Por isso, irmãos, Deus nos conhecendo, que se Ele nos deixasse a sós, um instante que seja, o que aconteceria? Nós sairíamos para o barro, para o lixo, para o vômito de novo. Então Deus fez o seguinte, eu não posso deixar esse homem, essa mulher sozinho mais, eu vou colocar nele o quê? Meu espírito. E uma vez o meu espírito na vida dele, o que vai acontecer? Esse meu espírito, que sou eu, Deus compartilhando conosco a sua natureza, vai ensiná-lo a como lidar com o dinheiro, vai ensiná-lo sobre os valores reais da vida, vai ensiná-lo sobre dignidade, sobre integridade, sobre o motivo da criação. Desperdice os seus dias correndo atrás de coisas que vão perecer e passar nessa vida, irmão. Então, coisas que são boas para a gente desfrutar. Quem não gosta de estar arrumadinho, bonitinho, usando um perfume, todo mundo gosta. Nem todo, mas a maioria gosta.